Sejam bem-vindos à nossa sessão especial sobre a prata. Portanto, isto é um ativo que tem estado em destaque nas últimas semanas pelas fortes oscilações. Portanto, todo o mercado de metais preciosos tem estado muito ativo e a prata, obviamente, em destaque aqui com provavelmente as melhores oscilações. O que se pode ver aqui olhando para este price action é que tem estado bastante simples, portanto, sempre aqui a negociar em estruturas horizontais, a fazer breakouts, como aqui nesta zona, depois faz um retest da zona onde anteriormente tinha feito um máximo, acaba por ser uma resistência, depois quando faz breakout é essa zona que acaba por ser novamente testada, e tem estado sempre aqui com uma oscilação bastante previsível, quer seja para o longo e médio prazo, quer seja mesmo no curto prazo. Obviamente, por trás deste movimento não está só a procura pelo ativo, mas sim outros fatores importantes, como por exemplo, cotado em dólares, aqui neste caso a prata que estamos a ver neste gráfico está a beneficiar das oscilações baixistas na divisa. Portanto, se olharmos aqui, por exemplo, para o dólar index e virmos aqui a evolução nas últimas semanas, tem estado realmente bastante pressionado. Não podemos esquecer qual é que é o ambiente de taxas de juro nos Estados Unidos, que são muito baixas, e existe a grande perspectiva de que esta política de expansão monetária vá continuar. Portanto, quanto mais o dólar cai, ou pelo menos quando as perspectivas de curto prazo continuam a pressionar o dólar e não se vê ainda sinais de uma inversão, as matérias-primas acabam por beneficiar. Portanto, quando estamos aqui a ver o gráfico da prata, é um dos ativos que acaba por beneficiar, mas não está a subir só por causa disso. Obviamente, tem aqui outros fatores que já vamos ver de seguida. E que justificam então esta grande valorização no ativo nas últimas semanas. Fizemos aqui uma rápida apresentação para podermos ver o que é que tem estado aqui a criar então este impacto dos metais preciosos, mas também isto serve para percebermos aqui como é que podemos ganhar exposição a este mercado. Portanto, é um mercado que podemos ganhar exposição através de diversos ativos e aqui vou explicar quais é que são as características de cada um desses ativos. Portanto, vamos aqui ver algumas características deste mercado dos metais preciosos. Vamos entender como é que podemos ganhar exposição através da negociação dos CFDs. Vamos entender como é que podemos ganhar exposição através de ETFs ou mesmo investir em empresas ligadas à prata. E também empresas e também aqui CFDs de ETFs. Tirando isto, também vamos tocar aqui em alguns pontos referentes a empresas que fazem aqui mineração de prata e também investimento na prata física, portanto mesmo nas barras, para basicamente tocarmos aqui um pouco em todo o mercado no que diz respeito aqui à negociação deste ativo. Portanto, a prata, normalmente no mercado costuma-se dizer que é o ouro dos pobres e em grande parte tem a ver com o atraso na volatilidade relativamente ao ouro. Portanto, a prata ainda está bastante barata comparativamente aqui ao ouro. Será então uma oportunidade para os investidores ou estaremos numa situação em que os principais movimentos já aconteceram? Vamos ver o que é que poderá levar então a concluir numa direção ou na outra. Há alguns pontos importantes, portanto, a nível de procura e oferta, temos aqui claramente destaque para a quantidade de prata que existe, neste caso identificada na crosta terrestre, portanto aqui 17 vezes mais do que ouro. Significa que é um ativo,
neste caso um metal que tem uma oferta superior. E é usado em grande parte para a utilização industrial. Portanto, aqui é uma estrutura de procura que indica que cerca de 50% do metal é usado pelas indústrias, portanto, os grandes setores industriais. A volatilidade histórica no mercado da prata é maior do que no mercado do ouro. Durante o bull market, o preço da prata poderá aumentar várias vezes e a relação do ouro relativamente ao preço da prata permite que se determine os potenciais níveis onde conseguimos identificar sobrevalorização ou estar subavaliado relativamente a outros mercados. O rácio do ouro comparativamente à prata é bastante importante, é um indicador que nos mostra se está realmente então sobrevalorizado relativamente, neste caso a prata, relativamente ao ouro, e também permite ver médias de longo prazo. Isto é bastante interessante porque, obviamente, permite-nos olhar para alturas idênticas e ver como é que os metais reagiram nessas alturas. O que podemos ver aqui é basicamente a zona em que o rácio, onde temos a média de longo prazo, vemos também a média dos últimos 10 anos e depois vemos onde está a negociar neste momento. Portanto, aqui ouro a dividir, o preço do ouro a dividir pela prata para ver aqui relativamente à questão da sobre ou subavaliação de um relativamente ao outro. Portanto, os investidores olham para estas métricas, olham também para como um investimento para o retalho, portanto, o investidor individual. Neste caso, os contratos CFD são a réplica do preço spot do mercado, portanto, o gráfico vai ser exatamente igual. E neste caso, quando estamos a negociar com o CFD, o investidor poderá beneficiar da vantagem, neste caso, quando o preço da prata sobe, o preço do CFD vai também subir e quando o preço cai, também poderemos aproveitar as quedas, porque neste caso com o CFD podemos shortar o ativo, portanto podemos comprar e vender o metal e ganhar com as variações do preço. Existe uma grande liquidez no mercado de CFDs, portanto, esta é uma das grandes vantagens, é a rapidez com que se pode atuar sobre oscilações de preço, é a forma provavelmente mais rápida onde se consegue ganhar exposição ao ativo. Portanto, se acontece uma notícia em que nos queremos expor às oscilações do preço, através do CFD é provavelmente o sítio onde vamos conseguir fazê-lo com maior rapidez. Está também disponível para negociação 23 horas por dia, 5 dias por semana, e a barreira de entrada é relativamente baixa para se começar a negociar, assim como os custos de manutenção da posição ao longo do tempo. Já vamos ver isto com um exemplo, mas basicamente é uma forma bastante bem recolhida para os investidores de curto prazo. Portanto, o CFD está mais orientado para a negociação no curto prazo. Portanto, se estiverem na plataforma e a escreverem prata, neste caso silver, vai aparecer o gráfico e se abrirem o
o gráfico, vão poder carregar no botão F9 e vai aparecer aqui uma janela de negociação. Se clicarem nas informações, nesta zona aqui, conseguem ter informações sobre o ativo e aqui temos a calculadora que nos permite saber identificar quanto é que podemos ganhar ou perder consoante os níveis de preço e volumes que escolhermos aqui para entrar na posição. Mas só para fazer aqui um pequeno resumo, portanto, é um ativo que não tem comissões de entrada, portanto, o custo será o spread. E o spread é bastante baixo. Portanto, se fizerem um teste, escrevam, por exemplo, 0,01 na plataforma e vão ver realmente que é um ativo que é bastante barato para se negociar. Portanto, eu vou só fazer isto só para quem não está muito familiar. Tem aqui o gráfico da prata, abrimos o gráfico da prata e vemos que os custos e a margem necessária para se começar a negociar, portanto, a margem consegue-se ganhar a exposição a partir de cerca de 118,68. Isto é o capital que fica posto de parte enquanto a posição está a oscilar, é como se fosse uma garantia e depois quando fechamos volta a estar disponível para ser negociado. Portanto, isto não é um custo, é só a margem da posição. O custo é 2 euros, neste caso, que está neste momento 1,84, 1,94, portanto isto é variável, está sempre aqui a mexer, mas é este o custo que a corretora vai ganhar neste caso. Cada PIB que oscila é muito agressivo, 42,18 significa que, obviamente, é um ativo que dá para fazer rapidamente ou perder rapidamente muito dinheiro. Portanto, não é um ativo para abrir posições exageradas, não é preciso abrir posições demasiado grandes para ganhar exposição neste ativo. O que é que podemos ver aqui mais? Podemos ver basicamente que para entrar neste ativo, então, é bastante barato. A margem, então, também vimos que é relativamente baixa. E o outro fator a considerar quando negociamos estes ativos é os swaps diários. E, portanto, aqui também conseguem ver que também estão bastante competitivos o custo de deixar a posição aberta de um dia para o outro. Portanto, aqui este resumo é exatamente para mostrar isso. Como podemos ver, não ter comissão, o facto do spread ser baixo, a barreira para entrada 110 euros, é um pouco mais, isto está sempre a oscilar, mas 118. O custo anual de manter uma posição é 1,4% do valor do contrato. Portanto, isto estamos a falar para os traders mais de médio e longo prazo, que não é, obviamente, o target deste produto financeiro é mais o trader de curto prazo, mas para quem tem uma visão mais de médio e longo prazo, desde que espera uma oscilação superior a estes valores, faz sentido. Se for num período de maior consolidação, obviamente poderá não ser tão interessante. No que diz respeito aqui ao risco da moeda, por exemplo, as empresas que estão neste momento expostas a pagamentos em dólares têm vindo aqui a sofrer fortemente. Quem tem também um portfólio de ações norte-americanas com o dólar pressionado tem vindo também aqui a ter que considerar o risco cambial e nos CFDs é reduzido este fator. Portanto, não tem que estar a preocupar da mesma forma com o risco cambial. Existe também aquela vantagem de podermos ganhar com as subidas e descidas. Neste momento está realmente forte, mas se calhar daqui a umas semanas ou mesmo meses poderemos estar numa situação inversa, em onde, por exemplo, quando daqui a uns anos a Reserva Federal começar novamente a aumentar taxas de juros ou qualquer cenário que leve à valorização do dólar, possivelmente vamos querer shortar a prata. E nessa altura não temos que ficar fora do mercado, temos a possibilidade de vender e ganhar com as oscilações do preço. Em termos de impostos, neste caso, vai para ganhos de capital. Vamos ver aqui outro produto que é muito popular para os traders em metais preciosos, que são os ETFs. Portanto, aqui é uma forma bastante popular de investir. Se vimos os ativos mais usados no curto prazo e agora vamos ver os ativos mais usados no médio e longo prazo.
Como podem ver aqui, tem vindo a crescer de popularidade, mais adequado para quem tem uma visão de longo prazo, portanto, investimentos no longo prazo. No que diz respeito à possibilidade de short selling, neste caso, aproveitar as quedas no preço, também vemos aqui que não existe aqui essa tal possibilidade. Portanto, é uma limitação. E, neste caso, o ETF sobre o preço físico vai replicar os movimentos do preço spot, portanto, similar ao que vimos nos CFDs, mas existem mais, portanto, não está limitado a este tipo de ETFs, existem outros, existem setoriais, existem empresas, existem ligados à mineração, portanto, há várias formas de ganhar exposição ao setor. O que garante igualmente relativamente aos CFDs é aqui elevada liquidez, portanto aqui os custos de transação são baixos, existe aqui um custo baixo de se manter uma posição ao longo do tempo. Isso é que torna então atrativo para os traders de longo prazo. No que diz respeito a horas em que está aberto para negociação, portanto, poderemos negociar nas sessões europeias entre as 9 e 17h30. Tenho aqui um exemplo, portanto, a SEAL.us é um exemplo de um dos ETFs que temos aqui na plataforma, portanto, uma comissão de 0,12% com um mínimo de 10 euros. O spread é baixo e existe uma entrada, neste caso, moderada de entrada, uma barreira de entrada moderada devido ao facto de ter um preço mínimo para entrar. Não existe alavancagem e, neste caso, também vai para ganhos de capital e aqui já estão mais expostos ao risco da divisa. Portanto, poderão estar a ganhar no ETF e na variação e depois na divisa acabam por estar a ter aqui alguma desvalorização. Vamos olhar aqui, portanto, existem vários tipos, não vamos obviamente ver aqui todos os tipos, este era o que estávamos a falar, portanto, a Global X Silver Miners ETF CFD, portanto, também temos ETFs com alavancagem. Portanto, nestes é um pouco diferente, não são tão associados ao longo prazo como os outros, devido ao facto de, lá está, ter aqui algumas particularidades. Quais é que são? A alavancagem, portanto, é um dos fatores que difere relativamente aos ETFs puros e o facto de se poder, neste caso, ganhar exposição aos movimentos baixistas. Portanto, o short selling é permitido com o ETF, com o CFD sobre o ETF. Portanto, vimos que existem ETFs, existe CFDs sobre ETFs e depois existe o CFD sobre a prata e os contratos de futuro, onde será a ordem do prazo em que os investidores olham para estes ativos é curto prazo CFDs, médio ETF CFD e longo só ETF. Também podem investir e temos visto algumas empresas a ter aqui realmente oscilações impressionantes. É uma das formas de se ganhar exposição ao setor e é investir diretamente nas empresas que fazem aqui nas minas de prata. Portanto, vai replicar, obviamente, o preço da prata, mas também vai respeitar os dados fundamentais do mercado acionista. As vantagens aqui, para quem olha para estas empresas, têm a ver com a liquidez, os custos de entrada bastante baixos e, neste caso, para quem quer negociar, investir na queda dos preços, pode também ganhar exposição através dos CFDs sobre as ações de prata.
Alguns exemplos de empresas que estão ligadas a este setor que têm estado aqui em destaque, portanto, o Wheaton Precious Metals Corp, WPM.US, na plataforma, a Pan American Silver Corp, neste caso PAAS.US, a Polymetal International PLC, Poly.uk, e a Hecla Mining Company, que é HL.US. Portanto, é mais uma forma também aqui onde podemos ganhar exposição a estes ativos. Vou aqui abrir um exemplo de uma destas, portanto, a Poly.uk, que é o ticker desta empresa na nossa plataforma, e vemos aqui basicamente algumas características. Se clicarem no botão F9 quando tiverem o gráfico aberto, veem que o valor da comissão é 0,12 com um valor mínimo de 10 euros. Os spreads são também bastante baixos. Existe uma baixa entrada, uma barreira de entrada neste tipo de ativos, neste caso são 15 dólares, neste caso, ou euros ou libras, dependendo do mercado onde estiverem a ganhar exposição. Não há alavancagem, neste caso, se forem diretamente à ação física, não é? Nem podem fazer short selling, portanto, não podem ganhar com as oscilações baixistas do preço. Neste caso, também vai aqui para capital gains. No que diz respeito a empresas ligadas à prata, podem comprar a ação diretamente, pura, não é? Uma ação pura, ou podem investir no CFD sobre a ação. E aí já é diferente, já poderão shortar, já haverá alavancagem e os preços ainda são mais competitivos. Neste caso, é ainda mais apropriado para quem estiver, por exemplo, a negociar no curto prazo com um portfólio de menor valor. Outra forma que tem vindo a ganhar também alguma popularidade, embora seja um pouco diferente do que é o âmbito deste webinar, tem a ver com o investimento no ativo físico. Portanto, aqui, quais é que são as vantagens e desvantagens de ir comprar barras, neste caso? Portanto, a principal desvantagem é que quando se compra, neste caso, uma barra de prata na União Europeia, temos sempre que ter em consideração o IVA, que aumenta significativamente o custo inicial do investimento. Neste caso, outros custos poderão aplicar-se, depende aqui, obviamente, da legislação de cada país. A compra e venda tem a ver com um dealer ou uma pessoa em nome individual e, basicamente, os spreads poderão ser bastante consideráveis porque poderão sempre aqui querer ganhar 10% a 15%, dependendo do tamanho do investimento. Portanto, estes são os valores base que são praticados no mercado. Portanto, têm um spread muito mais elevados, mas são, mesmo assim, mais seguros do que se fizerem uma transação com uma pessoa a nível individual. Obviamente tem outros problemas, portanto, custos de armazenagem, pôr numa gaveta no banco ou no seu próprio banco, e depois as dimensões são bastante maiores comparativamente ao ouro, e ainda tem o risco de terem que proteger o investimento para não ser roubado. Portanto, aqui, no caso da prata, é menos a procura em termos de assaltos é menor do que no caso do ouro. No entanto, existe obviamente uma grande escala em termos de fraudes de investimentos, até pode estar, no caso de estar a comprar uma barra e na realidade é mais metal do que prata, e obviamente tem que ser visto também nessa perspectiva. Estava aqui a ver e realmente estes são alguns dos pontos que podemos resumir numa pequena tabela do que estivemos aqui a ver. Como sabem, aqui a grande parte destes ativos estão disponíveis na XTB, portanto não estamos aqui a dizer este é melhor ou este é pior, tem a ver com o estilo de negociação de cada pessoa e também com a forma como
como está o mercado, portanto, há alturas em que o mercado estiver em altas, claro que não interessa tanto se é o CFD ou se não é um CFD, porque estamos a tentar ganhar com as oscilações altistas. No entanto, se for numa altura em que o mercado estiver a cair, se calhar já interessa essa particularidade de poder fazer short selling. No que diz respeito ao estilo de negociação e à agressividade do investimento, lá está, tem a ver mais com a particularidade de cada trader. Só para terem aqui uma ideia, ficam aqui então a compreender alguns dos fatores que diferenciam os ativos. Neste caso, no caso do CFD, os custos de transação são os mais baixos, o custo de manter a posição é médio, portanto é a tal questão que estávamos a dizer, que está mais orientado para quem negocia no curto prazo. A liquidez é mais elevada, portanto olham para aqui para o lado esquerdo e veem que mesmo nos outros que são bastante líquidos, aqui é mais imediato. Portanto, quando é para reagir no curto prazo, é o mais adequado. E, portanto, nesta tabela podem fazer um pouco esse comparativo. Qual é que é o melhor para deixar para longo prazo? Então, vou ver aqui custos de segurar uma posição. Quais é que são mais caros e quais é que são mais em conta? E conseguem ver aqui em toda a tabela o que é que se adequa mais à personalidade e estilo de negociação de cada trader. Portanto, aqui espero que esta apresentação tenha sido bastante interessante em termos de vos dar a conhecer aqui alguns ativos ligados aqui aos metais preciosos e principalmente à prata. No que diz respeito ao curto prazo, temos estado aqui a acompanhar através de webinars e, por exemplo, este trade ainda ontem tínhamos visto aqui no caso da prata, tem estado aqui realmente bastante forte. Os 30 parecem bastante prováveis para os próximos dias, um teste ali à barreira dos $30. De resto, vemos os metais preciosos todos em destaque. A platina está com uma oscilação também espetacular. Neste caso, já está aqui a testar a zona dos 1000 e é uma zona psicológica importante. E o price action também tem estado bastante simples, portanto, canais diagonais, breakout, retest, higher high, um price action agressivo que aponta para a continuidade. De resto, estão todos com bom aspecto. O destaque para a prata tem a ver com as oscilações nos últimos dias terem sido ainda mais agressivas, mas todos os metais preciosos, aqui estamos agora a olhar para o gráfico do ouro, todos estão muito fortes e estão claramente aqui em destaque. Reparem as oscilações. Hoje, olhando aqui para a nossa janela de mercado, conseguimos ver que só hoje aqui 4,45. Isto é impressionante, é uma oscilação muito forte no próprio dia. Basta olhar para o resto do mercado que tem estado aqui meio a consolidar, mas é aqui que estão os traders aqui a dar aqui grande força a esta oscilação. Minha parte também é tudo. Já sabem, se tiverem aqui algumas dúvidas ou quiserem falar aqui sobre os ativos, é só entrarem em contacto com eduardo.silva@xtb.pt. Terei todo o gosto em esclarecer qualquer questão que poderá surgir. A minha parte é tudo. Bons trades, obrigado e até então ao próximo report.